Sejam bem-vindos ao Pop Doc! Hello, everyone! Esse podcast que fala de música pop e muitas outras besteiras também. E aí, antes de introduzirmos o tema, os recadinhos de sempre. Acesse nossas redes sociais, @DocPopcast, pop.doc. Procura lá que você vai achar no Twitter, no Instagram, no TikTok. Classifica sempre a gente com 5 estrelas ou quantas estrelas a sua plataforma de streaming tiver disponível. E lembrando sempre que segunda estamos tendo alternadamente episódios do Pitch Doc. Então você pode pedir pra gente avaliar álbuns, que a gente dá nota de álbuns de 15 em 15 dias. E também, na sexta-feira, temos um episódio especial para apoiadores no Apoia-se e na Orelo. Ouvi dizer que dessa semana é especial, Levi? Pois é, se tudo der certo e vocês pedirem muito. E pior que pediram, né? Caramba, a gente tá pensando em fazer para apoiadores o Pitch Doc do Brutal Paraíso. A gente não. Se você quiser ouvir, vai ter que pagar. A gente não. Me tire fora dessa. Eu estou aceitando fazer. Pensando em fazer, não. Estou aceitando. Ai, meu Pensando Deus. em fazer, não. Sim, mas a audiência pediu e a gente cogitou, pensou bem e falou assim, não, gente, já que eles querem tanto assim Brutal Paraíso, vamos fazer para apoiadores, um especial para apoiadores, fazer episódios especiais para além dos absurdos que são ditos na sexta-feira. De vez em quando acho que vale a gente trazer um episódio especial assim, só pra quem tá pagando, né? Pra quem tem direito. E quando vocês pedem, a gente escuta, entendeu? Então pode comentar lá nas nossas redes sociais. Pode pedir, sim, review de álbum. E aí a gente vai avaliar. Pediram da Anitta essa semana. E a gente teve. fez. Pode dar sugestão de tema também. Falar de Luísa Sonza só pagando. Quer que a gente fale dela? Paga. Mas Paga isso, gente. Que a gente é fala coerente, bem que né? não Coerente. Tem. Exato, e aí você pode dar também sugestão de tema, que no caso tem o tudo a de ver hoje. com hoje. Que hoje foi uma Exatamente. sugestão de um ouvinte, não foi, Paulo? Foi, o Anderson Barbosa comentou lá no episódio sobre os melhores clipes da Isa. Ele comentou assim: vendo vocês falarem tanto diva pop nesse episódio, pra qualquer cantora, dou uma sugestão de pautas sobre o fim das divas pop, baseado na matéria da Harper Bazaar estadunidense. Eis que a gente está trazendo essa matéria depois de uma leitura e vamos debater a existência ou não desse termo de diva pop. Lembrando aqui, o Anderson vale esse paralelo aqui, que naquele episódio a gente estava comentando sobre diva pop nacional. E aí vem um questionamento que eu quero inclusive levar para os meus amigos hosts podcast e vocês aí do outro lado também podem responder. Pra mim, na minha visão, o conceito de diva pop brasileira e internacional são diferentes. Eu não sei, acho que não sei, eu acho que aí você vai ter que elaborar qual a diferença pra eu entender se faz sentido. Segundo o que apresenta, inclusive, a Harper Bazaar, eu concordo com a ideia de que diva pop é uma artista que ela transcende o lugar da música, além dela também estar nesse lugar de ser intocável, né? De ser distante, ser misteriosa. Acho que tem muitas coisas que ele traz, a matéria traz em si. Ela fala justamente sobre esse lugar que eu acho que é coerente e faz sentido. E eu sinto que, quando eu falo diva pop, falando de Anitta, Ludmilla, Marina Sena, Luísa Sonza, Pablo Vittar, por aí vai, no conceito nacional, pra mim esse conceito é um pouco reduzido, no sentido de que eu acho que diva pop, quando a gente pensa no internacional, ela tá num lugar um pouco mais de endeusamento e distanciamento do que a gente tem como cotidiano, do que a gente tem como dia a dia, do que as nossas divas nacionais. Eu sinto que pela proximidade, não só geográfica, delas serem brasileiras, e pessoas até minimamente acessíveis, digamos assim, eu sinto que quando eu uso o termo para me referir a divas pop nacionais, eu não estou colocando nesse lugar de endeusamento da mesma maneira que eu paro para olhar quando eu falo diva Mariah Carey, quando eu falo Lady Gaga, quando eu falo Beyoncé. Eu acho que para mim, pelo menos, quando eu me refiro a Isa e Ludmilla e eu falo sobre diva pop, às vezes está mais atrelado ao gênero e à forma como ela encara a carreira dela, do que necessariamente a imagem intocável que a gente já conhece e já ouviu falar de muitas divas internacionais. Então é meio que essa diferenciação que eu enxergo no processo quando eu tô falando de divas brasileiras e divas internacionais quando são divas pop, né, no caso. Tem o recorte nacional e internacional, mas eu também acho que tem o recorte de tempo, quando você fala principalmente de divas brasileiras. E aí por isso que Exato. acho que vai de encontro com o que eu falei logo no começo. Porque acho que assim,
hoje em dia, as divas pop brasileiras, elas se aproximam um pouco mais quando você compara, né? Aí você citou Anitta, Ludmilla, Isa, Pablo Vittar. Elas acho que se assemelham mais ao conceito de diva pop estadunidense. Beleza, mas quando a gente para pra ver as divas pop ao longo da trajetória musical no Brasil, por exemplo, até citar as maiores, quando eu penso em maiores divas pop, sei lá, Xuxa, Ivete Sangalo, são conceitos completamente diferentes do que o que a gente conhece de diva pop estadunidense, que é Exatamente. parecido com Anitta, Ludmilla, que é o que elas seguem hoje em dia, que é essa coisa do intocável, do comportamento, da dança, do vocal. Então eu acho que além do espaço, além da diferença, né, de território, assim, cultural, existe também a diferença espaço-tempo aí, que tem uma diferenciação também. Porque as divas pop mais recentes, digamos assim, vamos citar aí Beyoncé e tal, elas se aproximam com as mais antigas. O conceito é o mesmo. Se aproximam com Whitney Houston, com Aretha Franklin. Agora, quando você bota Xuxa e Ivete com Anitta e Ludmilla, aí tem um gap aí enorme, um grande buraco de tempo que faz uma grande diferenciação. Então é meio curioso isso. Não sei dizer por quê. Eu tô um pouco confuso com isso que vocês estão trazendo, assim, mas tudo bem. Eu acho que eu prefiro realmente seguir no tema da matéria aqui, falando sobre as divas, que ela começa falando das divas dos anos 80 e 90, ela cita estrelas como Tina Turner, Diana Ross e Whitney Houston, e o clássico VH1 Divas Live, né, que tinha ali as performances ao vivo, as grandes performances das divas, tem alguns momentos muito icônicos, né? Aqueles megazords de muitas divas cantando juntas. E infelizmente esse programa também morreu, né? Pelo menos a relevância que ele tinha nessa época. Mas eu acho que o que a matéria traz assim, de muito interessante, principalmente, quando ela fala que as divas de antigamente, além de ter essa questão intocável, que se traduz aí também no virtuosismo, elas eram grandes vocalistas, grandes performers. Hoje em dia o público não valoriza tanto essa aura intocável até nisso, né? E aí a gente tem um público que valoriza muito mais a conexão, como se a diva fosse uma amiga próxima, que as pessoas querem alguém com que elas consigam se identificar. E isso se reflete não só nas performances, a gente tem muitas divas aí que não cantam nada, desculpa, mas também tem a ver com como elas entregam as narrativas da própria vida, né? Porque, por exemplo, ela cita a Adele que eu acho que é um ótimo exemplo aqui. A gente sabe da vida da Adele pelo que ela traz nos álbuns, né? Pelo que ela traz nas músicas, nas letras, mas não existe um grande circo em torno da vida pessoal e particular dela. A partir do momento que ela entrega um álbum, é isso, né? Enquanto você pensa em, sei lá, Taylor Swift, é um grande circo midiático em torno de tudo que ela vive, né? E ela usa isso para também monetizar e catapultar os projetos que ela entrega, né? Todo mundo quer saber para quem é aquela indireta muito específica, todo mundo quer saber o que é que ela vai fazer, como ela vai responder a alguém. Então eu acho que esse modus operandi, assim, de trazer a narrativa. As divas, antigamente, elas traziam a narrativa para a arte delas, né? E era uma arte que você olhava e falava, porra, como é que esse ser humano é um deus na Terra, né? Eu não vou conseguir cantar dessa forma, eu não vou conseguir dançar dessa forma. E é por isso que ela atrai tanto a minha atenção. Enquanto que hoje é muito mais, nossa, essa passou por isso, e eu me identifico. Eu acho que é muito esse lugar do público encarar as divas de agora, nessa coisa da identificação, enquanto as divas do passado era muito mais a coisa da referência, assim, de olhar, sim, da referência inalcançável, né? Olhar e, porra, acho que é isso. A matéria, ele classifica esse lugar de que existem muitos popstars que são divas, mas não, que viraram divas, mas nem toda popstar vai virar uma diva em algum momento. E pelo que eu entendo da matéria, e concordo com muitos pontos que ele trouxe, sobre o fato de que é um movimento muito mais da exigência que o público tem do que necessariamente da postura que o artista quer ter. De que antigamente era mais aceitável pela não existência tão forte das redes sociais na vida dos artistas em si.
do que é hoje em dia. E acho que quando ele faz um comparativo muito interessante sobre uma última grande estrela de Hollywood, obviamente não é a única, tá, gente? Mas é a que ele traz na matéria, que é a Jennifer Lawrence, sobre como ela se tornou essa queridinha de Hollywood sendo aquela pessoa imperfeitinha, sabe? Sendo aquela pessoa que vai e tropeçar sem querer ali no Oscar e cair, kkk, e fazer uma zoeirinha e brincar com isso. E isso traz para as pessoas, né, para a audiência, a sensação de que ela é gente como a gente. E um outro comparativo que eu acho que ele faz e que faz um pouco de sentido é a gente parar pra pensar de que figuras como Mariah Carey e Madonna a gente nunca vai conseguir enxergar, ou elas não necessariamente vão se colocar nesse lugar do mesmo que a Charli XCX se colocou quando no filme dela ela se coloca nessas situações. Ele fez um comparativo dizendo que dentro do filme ela satiriza isso de uma maneira muito perfeita, né? De que essas divas de hoje em dia, elas se colocam nesse lugar de estar comendo um frango frito super apimentado no vídeo de TikTok pra poder aparecer, não sei o quê, nesse lugar de vulnerabilidade, né? E aí, quando eu tava lendo a matéria, eu pensei, tipo assim, realmente, eu não consigo imaginar a Mariah Carey num lugar de vulnerabilidade tão grande do quanto essas outras artistas mais atuais, elas se colocam, tipo assim, Addison Rae, Olivia Rodrigo, até mesmo a Zara Larsson, nesse lugar mais humanizado da figura artística, que eu acho que quando você para pra olhar pro passado, né, para esses lugares onde Tina Turner e Diana Ross ocupavam, faz muito mais sentido, e acho que hoje em dia não só a Madonna, mas eu acho que a Beyoncé também e a Lady Gaga são duas representações muito fortes disso. Diria até que mais do que elas, acho que a Beyoncé é uma das que é mais chata nesse quesito de ser intocável, desse mistério que gira em torno das pessoas, gira em torno da pessoa em si. Eu acho que a Beyoncé é a que mais usufrui desse lugar misterioso e meio mítico da imagem que Beyoncé fez. De, enfim, não dá mais entrevista, não aparece mais em qualquer lugar. Quando aparece, tá toda tapada com guarda-chuva e os caralho a quatro. Que é um lugar de humanização que as outras divas, sabe? Tipo, sei lá, Zara Larsson viraliza de tempos em tempos porque tava andando na calçada e um desses tiktokers resolveu parar pra fazer pergunta pra ela sobre essa diva ou essa diva, e ela resolve participar do vídeo, faz o vídeo. É uma coisa que, tipo assim, nunca que eu iria imaginar uma Mariah da vida parando pra fazer um negócio desse, sabe? Eu acho que assim, esse artigo, inclusive a gente não falou o nome do artigo até agora, né? Que é a diva pop está em perigo de extinção. E foi publicado pelo Louis Staple no dia 23 de março desse ano. Então tem um mês aí que ele fez essa publicação lá na Harper's Bazaar. Se você quiser, dá um Google que você pode ler e ouvir aqui depois, ou você pode ouvir aqui e ler depois. Eu acho que, quando eu vi o título, eu fiquei meio tipo, não, acho que peraí. A primeira certeza que eu tive é que essa pessoa tem mais de 28, 30 anos. Quando eu li esse título, eu falei, bom, claramente uma pessoa que acompanha a música há um tempo, que não é uma pessoa jovem, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma certa discordância. Eu entendo o ponto que ele entra, só que eu não acho que as divas pop estão em perigo de extinção e não existem mais. O que eu acho é que o conceito de diva pop é sempre mudado e continua mudando e vai continuar mudando. E é isso. Eu acho que não dá pra dizer que Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter não são diva pop. Elas são divas pop, só que elas são divas pop como o mundo atual enxerga uma diva pop. Hoje em dia, não é mais legal você rivalizar mulheres. Então, você dificilmente vai ver uma diva pop jogando indireta para uma outra mulher. O que, na época dos anos 80 e 90, para você ser uma diva pop, você tinha que fazer isso. Você tinha que dar fora nas pessoas. Você tinha que ser vista como essa figura intocável. E eu acho que hoje em dia, até com as redes sociais, é isso que meio que acontece. O conceito está sendo mudado, as pessoas querem se identificar, mas elas continuam sendo divas pop para a nova geração. Uhum. Talvez faça sentido. Eu acho que é uma forma de encarar essa mudança, né? Mas quando ele cita Zara Larsson e Paulo falou, é uma coisa que eu acho que é muito nítida. Por exemplo, a Zara essa semana estava viralizando que o pessoal falou que ela não consegue calar a boca. Ela comenta sobre tudo, né? Ela comentou a performance do Justin Bieber, aí mandou shade pros fãs da Taylor Swift, aí falou que a Beyoncé no B-Day
pegou ali os nachos da Mary. Então, ela comentou no Instagram, gente, essa sou eu vou sempre comentar sobre tudo, todo mundo sabe que realmente eu não consigo calar a boca. Eu acho que é um exemplo muito nítido de postura, né? É aquela coisa que a gente brinca no media training e que mudou muito ao longo do tempo. Antigamente, a grandeza de um artista era muito mais medida pelo quanto ele não se pronunciava sobre as coisas. Assim, ele tinha que ficar quieto na dele, não se meter em polêmica, até porque não existiam polarizações tão acentuadas na internet, não existia nem internet, então era muito que um artista ele tinha que ser unanimidade e consenso para todo mundo. Então, quanto menos ele falasse, menos ele aparecesse enquanto pessoa, mais alheio a imagem dele estivesse ali ao que estava acontecendo no contexto, melhor no sentido de esse artista vai ser mais popular. E hoje em dia existe, no caso, uma exigência por identificação e postura. Então aquele artista ele vai ser o maior artista do mundo para um nicho. Então ele tem que assumir isso e tem que assumir as posturas, os posicionamentos que aquele nicho espera. Ele tem que falar, ele não pode estar alheio ao mundo. Então eu acho que também tem essa mudança não só das divas, mas de como a gente encara também a postura dos artistas, em geral. Sim. Talvez uma constatação que a gente consiga ter, parando para pensar nas atuais, até mesmo acho que a Sabrina e a Zara são excelentes exemplos disso, de como esse lugar do ser isento, né, de não falar nada, de não dar entrevista, de não falar besteira até, talvez, não seja mais algo tido como ou lido como o lugar de uma diva na atualidade, das novas divas, digamos assim. Uma coisa que eu acho interessante, que também cai nesse lugar e talvez tenha um pouco dessa correlação com o que caiu ou o que não caiu dentro do conceito de diva pop, eu fico reflexivo que a matéria traz, né? Que é sobre o lugar de transcender a música, né? De ser uma artista que muitas das vezes ela perpassou por esses lugares em que a atuação é necessária, sabe? E ele cita exemplos, obviamente, que tanto da Whitney Houston no papel dela como o guarda-costa, até mesmo a Barbra Streisand, que inclusive, né, premiada por causa das atuações dela. E a gente para pensar e realmente as atuais, né, essa nova geração de divas, Zara, Olivia, elas saem desse lugar, a maioria delas, né, que a gente conhece hoje em dia, ou era artista anteriormente, fez essa virada de chave e agora tá sendo só cantora, sabe? Uma coisa meio que a Ariana Grande fez lá no início da carreira dela. E não existe mais tanto esse lugar de necessariamente fazer um grande filme pra não sei o que, sabe? Pra ter esse impacto. Muitas das artistas atuais da diva pop, elas estão muito no lugar da música e ponto, sabe? Mas eu acredito que a Olivia Rodrigo vai voltar a atuar, tá? Você acha? Eu acho que ainda vai fazer alguma coisinha assim. Algum filme, alguma coisa. Uma coisa que fica muito evidente nessa postura das divas é quando a gente pensa nos cancelamentos ou nos micro-cancelamentos de Twitter. Por exemplo, a Sabrina Carpenter no primeiro final de semana do Coachella, ela meio que falou, né, no meio do palco e acabou afetando ali uma fã que estava fazendo um barulho que é da cultura árabe. E aí ela teve um micro-cancelamento ali, as pessoas começaram a comentar, ela imediatamente veio no Twitter e se desculpou. Aí você vê a Beyoncé, que também não tão recentemente, mas eu acho que foi no ano passado, teve a questão lá do Buffalo Soldiers, que ela tava com a camisa dos Buffalo Soldiers e o pessoal começou a cancelar porque eles matavam indígenas, alguma coisa assim. Ela não fez nenhum pronunciamento sobre isso. Ela não se pronunciou, entendeu? E aí você vê também essa postura. Quando uma diva, por exemplo, tem um microcancelamento que é importante ali, ou que não é tão importante também, e ela vem imediatamente no Twitter. A Sabrina Carpenter fez isso, a Champion Owen publicou ali uma nota no Instagram sobre toda a questão que estava acontecendo. Então você vê que até a forma de responder, ela é muito mais imediata, né? Talvez a Beyoncé ainda fale sobre isso do Buffalo Soldiers, mas a gente não espera que ela vá fazer um pronunciamento, a gente espera que ela lance uma música e explique o ponto de vista dela, talvez, sabe, sobre isso. Ou talvez ela não fale. Então eu acho que essa postura, até na forma de você ser cancelado ou não, diz muito sobre como a gente consome esses artistas hoje, os artistas de agora. A única coisa que eu lamento muito sobre essa mudança das divas do passado para agora não é nem essa postura, porque eu acho que sinceramente tanto faz. Tanto faz se o artista é muito responsivo, se não é. Eu gosto de artistas que têm ambas as características
E é isso. Mas o que me deixa triste é com relação ao virtuosismo mesmo, vocal e de apresentação. Eu sinto que essa é uma geração Justo. que deixa muito a desejar em relação, principalmente a vocais. A Olivia Rodrigo, eu adoro ela, mas ela foi no Coachella essa semana, nossa senhora. Fez uma participação, desafinou mais do que tudo, sabe? Você não... Eu não consigo imaginar a Mariah no auge da carreira dela com uma apresentação desafinada dessa forma. Então eu acho que o que a gente perde nessa transição para esse mundo mais acessível de artistas é nisso, porque essa acessibilidade também está no que eles entregam no palco. Entende? A gente está vendo cada coisa mais básica, uma coisa mais básica que a outra. Então eu sinto que a gente perdeu um pouco disso. Sim, justo. Eu não sei se eu concordo, não. Eu acho que é um discurso um pouco... Amigo, a gente tá tendo a Olivia Dean ganhando o Grammy de Artista Revelação e recebendo hate massivo nas redes sociais porque as pessoas queriam que a Addison Rae ganhasse. A Addison Rae não canta, não sabe uma nota de dó, uma nota de ré. Entendeu? Não, é que eu acho que ao longo da história sempre existiram cantoras, popstars e divas. Sempre existiram cantoras que não sabiam cantar e que Mas eram elas sabiam pelo menos dançar. atacadas por isso. Elas sabiam Não, pelo e menos tinha as que não dançar. sabiam nem dançar e nem cantar, mas é que elas não ficam pra história. E eu acho que sempre vai ter. Eu acho que a gente chegar agora e falar, não, porque hoje em dia as divas não sabem cantar, mas na época dos anos 2000, todo mundo sabia cantar. Não é todo mundo, é que as que a gente lembra, as que fizeram história, são essas artistas completas. Mas eles sempre, ao longo da história, sempre aparecem artistas que são horríveis no palco, que não têm carisma, que não sabem dançar, ou que não sabem cantar. E aí é isso, a história vai comendo elas e elas desaparecem. Mas, de fato, quando a gente... Você lembra quando a Rihanna lançou, tipo, quando ela foi lançada, quando ela começou, era só o povo metendo pau. Quando a Britney foi lançada, também é a mesma coisa. Ao longo da história, eu acho que isso se repete, entendeu? E eu não acho que, tipo, seja uma coisa de época. Claro que existe, né, a época do ouro, que tem as divas do soul, e que tinha... Mas aí eu acho que é uma questão mais de gênero musical do que uma questão de... Hoje em dia as pessoas não sabem mais cantar. Existem diversas divas pop que estão surgindo aí, que estão fazendo sucesso, e que, como você citou, Olivia Dean tá aí, cantando pra cacete. Se tem gente metendo pau, sempre vai ter. Eu não acho que, tipo, isso seja definidor da carreira dela. Vão ter outras coisas. Vamos aguardar pra ver se ela vai ficar pra história ou não. Mas é uma que tem potencial de fato, virar uma grande diva pop da atualidade. Eu tenho um comentário a fazer que, parando pra pensar, sobre um detalhe importante. Todas as artistas que a gente tá falando que hoje em dia a gente considera como diva, tanto Beyoncé quanto Lady Gaga, Mariah, Madonna, todas elas passaram pelo momento de ser apenas popstar. Nenhuma delas nasceu sendo diva pop. Isso é fato. E o meu questionamento vem com relação ao tempo, e é uma reflexão que não tenho resposta, tá, galera? Em que momento de vida, de carreira, pode ser por álbum, em que momento essas cantoras viraram essa chave pra se tornar essas pessoas, sabe? Viraram essa chave pra se tornar divas pop, de fato. Porque é isso. Vou dar um exemplo de Beyoncé, que sou fã, acompanha há um tempo. A Beyoncé, nos primeiros projetos, ela não era tida como diva pop, no sentido que ela é agora. Anos se passaram, até desde que quando ela começou, obviamente, a carreira solo dela, até o momento em que ela conseguiu se enquadrar nesse lugar que era semelhante ao que ela sempre teve como referência, que era Diana Ross e Tina Turner. Então, eu fiquei meio reflexivo sobre isso. Aí eu tava olhando, assim, alguns projetos de algumas cantoras e vendo que, com o passar do tempo, me soa que o tempo de maturação para essas popstars virarem divas, com o tempo cada vez foi ficando menor. Quando a gente para pensar na Madonna, por exemplo, a carreira dela, quando você vai olhar, no início ela demorou, sei lá, uns 10 anos, quando ela lança o primeiro projeto dela lá em 82, 83, não lembro agora certo, até ela chegar num nível que ela conseguiria lançar uma era como a erótica, que foi nos anos 90, que ela consegue bancar tudo aquilo que ela resolveu trazer de ser irreverente e ser à frente do tempo dela produzindo a música dela. Não tô dizendo que antes ela não fazia músicas que eram disruptivas, mas pra ela bancar uma era inteira, sendo ela batendo no peito da grandiosidade que ela teve, foram tipo 10 anos.
E aí, quando você para pra pensar numa Lady Gaga da vida, foi em 5 anos que ela lançou o The Fame Monster, de repente ela já tava no art pop, e depois ela já tava num Joanne, que já era um ambiente do qual muitas pessoas já tinham a concepção na cabeça de que ela era uma diva pop. Então, tipo assim, é meio doido a gente parar pra pensar sobre esse lugar de que da nova geração também, comparativo com elas, é meio que esse que eu tô tentando propor aqui pras pessoas, é sobre o tempo de carreira que essa pessoa tem. Porque eu acho que ninguém, eu não consigo pensar em nenhuma cantora que tenha surgido sendo uma diva pop. Sabe, tipo, bum, apareceu e ela já é uma diva, sabe? Não consigo pensar em nenhuma. Todas elas foram construções de imagem ao longo do tempo, sabe? Eu acho que a Gaga é a que mais se aproxima disso. Porque eu sinto que quando a Lady Gaga surgiu, ela teve um impacto cultural tão grande, tão relevante, e ela fazia isso com tanta qualidade que as pessoas não questionavam esse status de ícone pra cultura. E eu acho que ela demorou pouco tempo pra ser realmente uma diva que a gente imaginaria aí com longevidade, impacto cultural. Eu acho que de todas foi a que demorou menos tempo. Não à toa, muita gente hoje fala que ela é a última diva pop, né? O que eu não concordo, e gostei que esse artigo trouxe aí a Ariana Grande. Eu acho que é um grande exemplo aí. E também o tempo de maturação é completamente diferente, porque a Ariana Grande vem de uma série de cantoras teens, que começaram ali em canais infantis. Então ela demorou 10, 15 anos pra chegar nesse status que hoje a gente olha e pensa, porra, a Ariana Grande preenche todos os requisitos de uma diva pop. E aí, que eu acho que é muito uma diva ali do final dos anos 90, mais especificamente. Uma grande vocalista que não dança tanto assim, mas que entrega o possível. Não, ao mesmo tempo que ela escreve, produz enfim. E o que eu acho interessante sobre o exemplo tanto da Ariana Grande quanto o da Lady Gaga é que elas surgem num momento bem específico de transição desse consumo que a gente estava trazendo ainda há pouco sobre divas pop, sabe? Sobre o contato que a própria audiência, né, os fãs e tudo mais, tinham com a internet, né? A Lady Gaga é esse exemplo desse momento de surgimento mais massivo de sites para você baixar música e sites de fofoca. Ela surge nesse ambiente que o YouTube estava começando a surgir, aí a Ariana Grande é meio que tá ali em paralelo a esse surgimento da Lady Gaga, mas vindo de um background de atriz mirim, tendo que fazer essa conversão para se tornar uma cantora mais madura, digamos assim, aquele famoso momento, né, de transição de sair de ser um artista mirim para se tornar uma cantora para adultos, né, 1000 aspas aqui. E eu sinto que elas duas são esses últimos exemplos de divas pop da forma como a gente conheceu antes da era digital. Inclusive a matéria comenta isso, de que a Ariana Grande é um desses nomes mais jovens que surge nesse momento pós redes sociais e tudo mais, e que consegue se beneficiar desse movimento que existia socialmente falando para a construção da imagem dela com o público. E eu acho que as pessoas que vêm depois, e aqui Olivia Rodrigo, Billie Eilish, que são essas cantoras mais novas, inclusive de idade e também de carreira, elas já começam a surgir dentro do que a gente já concebe como diva pop, dentro do que a gente consegue como artista pop tem que ser. Esse lugar da mídia, de estar sempre presente, de ter uma conta do TikTok, ou que tá presente no X, que é uma coisa que a gente, tipo... Era um conceito muito distante quando a gente para pra pensar nessas transições de artistas que vieram antes de Gaga e antes da Ariana Grande, sabe? Tipo, de perfil no Twitter pra ficar falando coisa, sabe? De perfil no TikTok pra como veículo, inclusive meio de divulgação do próprio trabalho e das próprias músicas que elas fazem, de bastidores. A gente sabe como é que é uma divulgação de uma artista hoje em dia completamente diferente do que quando tava surgindo essas pessoas. Então, acho que a conclusão que eu sinto, principalmente quando eu leio a Harper Bazaar, é de que o conceito que a gente tem de diva pop, ele sim está mudando, mas eu, mesmo assim, analisando esse lugar da mudança que ele tem, eu ainda não consigo pensar em muitos nomes que vão se perpetuar como grandes divas no futuro. Assim, muitos nomes, obviamente, consigo pensar em alguns, mas eu acho que é meio que nesse lugar que a gente está passando por uma transição, assim, de que que fica aquele meio... Como é que eu vou explicar? Um pouco um vácuo que tem entre... Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, dos anos 2000. Um vácuo que existiu, sei lá, entre o surgimento de Britney Spears e o estouro da Lady Gaga, sabe? Entre o surgimento... A Britney dos anos 2005 para trás e o surgimento da Lady Gaga e Rihanna lá no mais próximo de 2010, sabe? Esses 5 anos de hiatos que teve, dando 1000 aspas aqui.
Eu acho que a gente tá passando por um momento de transição, de entender o que vai ser uma diva, o que é uma diva, e esses nomes novos, como a Zara, como a Sabrina, elas são essas pessoas que estão experimentando. Porque, por exemplo, a Sabrina, pra mim, ela tem um pouco desse lugar do que a gente tá acostumado com as divas de antigamente, sobre tanto de estrutura quanto de postura, de imagem, mas ao mesmo tempo ela consegue trazer toda essa postura e imagem que a gente vê, que a gente comentou ainda há pouco sobre essa desconstrução de ser mais humana, de ser mais próxima dos fãs, sabe? De ser menos perfeccionista e ser mais humanizado. Então eu sinto que talvez, se eu fosse olhar hoje em dia e falar assim, cara, um novo exemplo de diva pop, eu apontaria com toda certeza pra Sabrina Carpenter. Eu também. Eu acho que a Sabrina e Tyla são duas artistas que eu aposto muito, assim, pro futuro. Que eu acho que elas vão continuar por muito tempo fazendo sucesso e trazendo impacto cultural. É uma aposta, tá, gente? Pra vocês não ficarem comentando, você não apostou em fulana, aí, tá no flop, aconteceu ainda. tá no limbo. Tô esperando acontecer. É porque pra você ser diva pop, inclusive eu escrevi sobre isso na minha monografia, pra você ser diva pop, existem várias coisas que tem que acontecer, né? Sua monografia foi sobre o quê? Só pra eu saber. Foi sobre a construção da Beyoncé como uma diva pop. Nossa, um TCC. Perante a mídia e tudo. Meu Deus. Foi mesmo. Pois é. E aí, enfim, porque eu poderia discorrer sobre esse tema, que a gente ficar aqui 1h30 desse episódio, porque, enfim, tem conceito aí. Mas é que eu acho que o principal, além da aceitação do público, né, e de você lançar coisas boas, é o seu posicionamento como diva pop perante a mídia e as pessoas. Então, Não adianta só a gente falar, fulaninha tem o potencial de ser uma diva pop. Beleza, mas a fulaninha, ela quer ser uma diva pop? Porque ela tem que se posicionar mediaticamente como uma diva pop. E aí, como eu falei, tá mudando ao longo do tempo de como isso é visto, mas de fato se afastar um pouco desses posicionamentos, você não ser tão acessível, você se vestir de certa forma. Então tem toda uma construção de imagem que você... E aí, por isso que tem esses gaps, porque não é uma coisa que acontece do dia pra noite, ou de um projeto pro outro, é uma coisa que leva anos da sua construção. E aí existem diversas pessoas que têm esse potencial, mas elas precisam querer ser divas pop. E aí eu citaria Olivia Rodrigo como uma potencial, e vou citar uma bem polêmica, que o Santana vai me odiar, mas que eu acho que tem um potencial de ser uma grande diva pop, que é a Chappell Roan. Eu ia falar exatamente dela. Eu ia falar assim, que eu acho que ela tem um potencial e ela entra no questionamento que você acabou de fazer. Será que ela quer? Eu acho que quer. Eu acho que até o posicionamento dela de afastar essas coisas é um comportamento de diva pop. Por mais contraditório que isso pareça. Né? Mas é isso, realmente, entendeu? Esse conceito caiu, decaiu, hein? Decaiu. Eu posso dizer isso. Decaiu. Porque ao longo dos anos 2000 também existiram, eu até cheguei a essa conclusão, porque o texto ele separa muito a popstar quando ela vira a diva pop. Mas existe o conceito da artista que é uma celebridade, né? Que ela não é nem uma popstar e nem a diva. Ela é uma artista que, tipo assim, ela é uma celebridade. A gente coloca aí Edson Ray, por exemplo. Ela é, no fundo, ela é uma celebridade. Ela não é nem uma diva pop ainda e nem uma popstar. Eu tava pensando aqui em artistas que fazem muito sucesso, que estão marcando a cultura, mas que não estão dentro desse conceito de diva pop. E aí eu acho que a Cisa, né? Eu acho que ela é um exemplo. Né? Ela faz muito sucesso, ela já tá há muito tempo aí, tá marcando a cultura, mas eu não enxergo ela como uma diva pop. Por exemplo, quando eu penso na Rihanna, eu penso naquela mulher inalcançável e tal. Quando eu penso na Cisa, eu penso em uma pessoa que é muito disfuncional nas relações dela. E ela coloca isso na música. Não sei. Eu acho que é um exemplo muito válido, sim, você parar pra pensar que é uma pessoa que tá movimentando a cultura de alguma medida, sabe? Mas ela não tá nesse... Não se propõe, talvez, e aí também é isso, aquele lugar da artista querer, né? Acho que ela também não se propõe a esse lugar. E uma coisa que eu penso com relação ao consumo das artistas, porque, mais uma vez, ainda acho que essa visão do que é a diva pop parte muito mais da exigência que o público tem
do que necessariamente só a postura que a artista quer ter. Acho que é um encontro entre os dois lugares. Eu penso muito no consumo da indústria musical hoje em dia, sabe? Essa indústria que é obcecada por visualizações rápidas e ganchos de 15 segundos para viralizar, que tira um espaço de paciência para se construir carreiras que são mais complexas, carreiras que são teatrais, carreiras que vão ter esse impacto. Porque é isso, o lugar do viral, muitas das vezes, parando para pensar aqui, socialmente falando mesmo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes acontece aquele criador de conteúdo que tá ali produzindo 10 conteúdos por semana e de repente um deles que ele produziu, boom, estoura e viraliza, sabe? E eu sinto que quando a gente para pra pensar no lugar da música, e principalmente para você construir alguma coisa que gere impacto e movimente a cultura de maneira consciente, isso exige tempo, sabe? E eu acho que o consumo do hoje em dia, esse longo prazo para a construção de coisas, foi uma coisa que foi se perdendo, assim. Eu digo, e posso até voltar um pouco mais no tempo para fazer esse comparativo. Eu acho que a Rihanna mesmo, ela foi uma artista que lançava, tipo, um álbum por ano. E cada álbum dela ali devia ter, sei lá, 12 músicas, 10 músicas. E às vezes tem projetos da Rihanna que você vai olhar e ele tem o quê? 3 singles que foram hits. 2 singles que foram hits. E o que mantinha ela ali reverberando por anos e anos e anos e anos e anos era justamente ela todo ano estar lançando coisa, lançando um clipe e saindo em turnê. Então é meio que esse comparativo com o que a gente tem hoje em dia, parando pra pensar em criador de conteúdo que tá toda semana ali produzindo conteúdo pra alguma coisa, 1 ou 2 reels ou TikToks ou dancinhas que ele fizer, em algum momento estourar. Então acho que essa maturação nossa como audiência mudou muito e eu acho que é o que pesa bastante também na forma como a gente vai de encontro a essa imagem que talvez a própria diva ou popstar tá querendo imprimir pro seu público. E que a Rihanna, ela só virou diva pop consolidada, arrisco a dizer, no Hentai. Porque Exatamente. até então, ela era uma popstar. Exato. Mas a diva, assim, né, eterna, intocável, que ela virou hoje em dia, que a Rihanna foi no Hentai. Depois de 1000 álbuns, lançou trabalhando pra cacete. Hoje em dia, a diva pop lança 2 álbuns que é virar diva? Calma aí. Não é assim. Vamos com calma. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode jogar também, que eu tenho certeza, conhecendo os nossos ouvintes, que vocês vão querer discorrer de dissertações, de mestrado aqui nos comentários. Então pode ir nas nossas redes sociais pra comentar, concluindo que as divas pop não morreram, você que está velho. Mas caso você discorde disso, vai comentar nas nossas redes sociais, porque a gente vai ler todos os comentários, a gente vai debater, e aí você pode debater com outro ouvinte, xingar o outro ouvinte, que eu tenho certeza que alguém vai brigar nos comentários, porque falando de diva pop isso sempre acontece. Então fica ligado aí nos comentários nas nossas redes sociais, que esse debate dá pano pra manga. Com toda certeza vai dar, gente. Com toda certeza. Quero discussão nos comentários, gente. Vai lá. E vamos para indicações? Eu vou indicar 2 singles que eu não tinha falado semana passada, porque saiu muita coisa. A dela lançou o KGB. O clipe tá incrível, né? Tem até uma polêmicazinha no clipe, porque a KGB é a agência russa, né? Tem toda a polêmica e tal. Aí no final ela disse que o clipe não tava endossando nada com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, etc e tal. Mas o clipe tá lindo. Tá me surpreendendo muito essa carreira solo dela, eu acho que vem aí, de fato, né? Vou falar aqui mais uma aposta, acho que vai ser um grande nome desse ano ainda. E ela tá abrindo a turnê da Demi Lovato, e não à toa a Demi também lançou um single, Chique. Low Rise Jeans, é uma vibezinha pop, assim, bem legal, que eu tô curtindo de ver também, então vão lá escutar. A gente não deu semana passada, né, o She Did It Again, da Zara Larsson com a Tyler. Então fica como indicação aí que as 2 grandes apostas de diva pop da nova geração lançaram uma música juntas. Então tem aí She Did It Again. E também queria deixar de indicação outra diva pop que lançou single recentemente, que foi Olivia Rodrigo. Drop Dead. Confesso que esperava mais da diva. Mas ela costuma. Por quê? Achou que não foi muito bom? Achei que. Porque eu sempre. Assim, eu gosto da Olivia Rodrigo. Eu acho que ela entrega músicas boas e álbuns bons. E aí ela tava nessa coisa que a gente tava esperando o comeback dela. E aí o comeback veio.
Não foi tão grande quanto eu esperava. Mas tem Sabe que potencial de eu crescer a acho que música. a Olivia tá chegando no momento. Ela tá no terceiro disco. Do momento da carreira que a gente vai começar a esperar coisas diferentes e ela não vai entregar. Tenho essa sensação. E eu sinto que ela tá naquela coisa que a gente fala também de Taylor Swiftização da música, que é uma recusa em crescer. Eu achei essa música, eu posso estar errado em relação ao álbum, mas eu achei essa música muito primeiro disco, 17 anos de idade, que ela não tem mais. Eu esperava alguma coisa um pouco mais madura, entendeu? Então vamos esperar sair pra entender, mas eu acho que vai ser, eu sinto que é muito nesse lugar, não vejo uma evolução, de verdade. Talvez a nossa sorte seja ser uma música que é o que acontece com alguns cantores, né? Que lança o primeiro single da próxima era um pouco próximo do que ele já tem feito, pra depois necessariamente representar uma coisa nova, saca? Pode ser, pode ser. Mas aí vai de encontro o que a gente tá falando no episódio inteiro. O tempo de maturação acabou. A gente estaria cobrando da Rihanna no terceiro álbum maturidade? Talvez a gente esteja cobrando rápido demais da Olivia Rodrigo. Porque eu acho que ela ainda é novinha, ela ainda tá começando a carreira dela, e eu acho que o público dela ainda se identifica com esse tipo de música. Não, isso é fato, isso é fato. Eu acho que talvez funcione para o que ela se propõe a fazer. Mas é isso, eu esperava mais, culpa minha, que criei uma expectativa, mas tudo bem. Mas o clipe é bonito, né? A Petra Collins que dirigiu. Coisa meio euforia, primeira temporada, inclusive. Olha, eu tenho indicação de um álbum que saiu na semana passada que eu gostei da musicalidade. Eu gosto, né, desse lugar que dá vontade de mexer a bunda, que foi o novo álbum do RDD. Ele lançou Hot Sauce. Eu achei um álbum interessante, musicalmente interessante, flerta com funk, flerta com axé music, flerta com muitos lugares do pagodão baiano também. E então, se você tá à procura de uma música assim quente, tal qual o título, Hot Sauce, fica aí essa dica do álbum do RDD. Eu queria fazer um deboche aqui da MIA, que vai vir pro Brasil e resolveu lançar um álbum católico na mesma semana que a Anitta lançou seu Macum Beats, e falar assim, MIA, fica difícil, né? Você vir com um álbum católico, essa evangélico, a essa altura do campeonato, MIA. Ela virou negona do Bolsonaro, né, a MIA, tem uns anos. Tem, por aí exato. você já De repente veio só pra consolidar, sabe? Só pra assinar embaixo nesse lugar de direita do qual ela vai se mergulhando. Mas a real indicação, todavia, entretanto, porém, já que este episódio falou o tempo todo sobre divas pop, eu quero falar sobre a rainha do pop, que tá voltando aí para nos levar à pista de dança, indo contrário às movimentações de que a Charli XCX quer trazer para a sua carreira, de que a pista de dança está morta. Para a Madonna não está. E ela lançou aí a música I Feel So Free. E, gente, me pegou. Me deu vontade de estar com um drinkzinho na mão, jogando o cabelo de um lado pro outro, enquanto toca essa música alta em meio a uma balada cheia de gays de camisa. Odeio gays sem camisa na balada, gente. Mas eu achei que ficou interessante. Me deixou curioso. Eu, obviamente, estou ansioso para esse Confessions on a Dance Floor parte 2. Para ver o que ela vai fazer, como ela vai atualizar isso. Nossa vampirona do pop, tenho certeza que ela deve estar olhando para o que está sendo feito no mercado e a galera tem consumido, e eu quero saber como ela vai trazer essa roupagem mais Madonna para dentro desse projeto, para dentro dessa musicalidade que a gente tem escutado nos últimos anos. Então fica aí a dica de I Feel So Free, da nossa queridíssima Madonna, que está chegando com tudo! E aproveitar que eu já tô falando aqui das minhas indicações, eu quero trazer uma pessoa para dar uma indicação para a audiência, uma indicação muito importante, principalmente para nós, pessoas queer e pretas, que tá aí desbravando o mercado e precisando do nosso apoio também. Então, acho que vale o nosso play desse artista baiano aí que é maravilhoso, incrível. Com vocês, Ira. Boa. Aqui quem fala é o Irã. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, falando com vocês. Vocês todos são referências pra mim, muito fortes, muito incríveis. Eu acabei de lançar o meu 5º disco de estúdio, chamado Imundo, onde eu retomo a minha caminhada no rap, né? Depois de ter desistido do rap por homofobia. E nesse disco eu falo sobre isso. Eu denuncio e combato na minha música a homofobia, e eu tenho recebido um monte de ataque de gente homofóbica, ameaça de morte, muita loucura. E quero que as pessoas escutem e entendam a mensagem dele
e estejam abertas, né? Então, galera, escutem Imundo e continue consumindo esse podcast maravilhoso com essa galera incrível. A importância de ter pessoas LGBTs, pretas, falando sobre coisas importantes no lugar de quem tá dando a notícia, de quem tá falando, de quem tá representando. É imensurável. E eu queria agradecer muito esse espaço aqui. Um grande beijo. Vamos que vamos. E agora vamos para os comentários. Vocês que gostam de comentar, vocês gostaram de fazer grandes dissertações do Enem aí sobre o álbum da Anitta, O Equilíbrio. Mas primeiro sobre o episódio do Pedro Sampaio, que a gente recebeu, o Alan César. O Gustavo Sábio comentou de novo. Gente, ele é muito fã nosso. E aí ele falou que ele adora muito o podcast, que ele usa pra estudo e atualidade, que o Pop Doc é um comfort content dele, mas que ele mandou avisar que além de adorar a gente, ele ainda não transou. Aí você se pergunta, ele precisava expor isso? Precisava. É porque a gente jogou uma praga. Vamos fazer um Eu acho que Tinder talvez ele do- tá querendo que alguém da audiência Pode vá ser ali também. eu acho que é isso, audiência. Vai lá mandar uma DM pra ele, pra ajudar ele, por favor. Vão lá no... Não, calma, no- que a gente jogou a praga dizendo que quem não comentasse não ia transar. E aí ele comentou já 5 vezes e até agora nada. Aí a culpa não é nossa. A praga era que não ia transar se não comentasse. Não que ia transar se comentasse. Vão Calma lá aí no também. Spotify e respondam o Gustavo. Vai que a gente cria um gente. casal aqui nesse Pop Doc. Já v- pensou? Vamos criar um casal da audiência do Pop Doc, sabe? Que surgiu através de Seria um tudo. encontro de comentários do Pop Doc. Acho que vale. A Jack Viegas comentou o seguinte: adorei o episódio, mas para um review ou comentário, faltou falar de um dos feats mais estratégicos e polêmicos do álbum, que é com o Ponto de Equilíbrio. Parte da galera do reggae tem criticado a banda e, ao mesmo tempo, é a oportunidade perfeita para Anitta furar essa nova bolha. Não sabia que estava tendo uma crítica da fanbase reggae Também não 420 sabia, e tava reclamando disso. Não sabia Descobri disso. com esse comentário interessante. No episódio passado. do Pedro Sampaio, o Ed Drama comentou, né? Queria um feat do Pedro com a Camila, pra ele ressuscitar a carreira dela. Né? Quem sabe. O staff, os fãs do Pedro Sampaio, a página de fãs repostou a gente, tá, galera? Comentou aqui, foi muito legal ver o QG dele, né? Compartilhando. Uhum. Pois é. Ouvimos dizer até que o Pedro Sampaio deu play no Pop Doc, tá, gente? Gente, pois é, a gente ficou sabendo que ele Tô sabendo ouviu, a dessa equipe novidade. toda Muito ouviu feliz e o que esse Pedro episódio ouviu. eu falei só bem dele, assim, não falei tão... Não, Não, Pois dele. em breve, Luísa Sonza vai ouvir o Pop Doc também, aí eu quero ver Aí o a gente Santos. eu vou ser Eita! processado, né? Vou tomar um processo nas costas. Aceitar, não tem dinheiro Ele, pra ó, pagar. ele ficou com o fechadinho agora, Pronto. morrendo de medo. Olha, eu fiquei chocado que no episódio da Anitta teve bastante gente concordando com 10, né? Amigo, eu fiquei muito chocado com isso. Eu achei que você ia ser trucidado e o povo foi com você, né? Fiquei chocado. I got the people. Eu tenho o povo. Ele tem, eu fiquei chocado, gente. O povo concordando com 10, não foi nem com 8, foi com 10. Eu gostei do Exato. comentário Eu acabando com o Xande Levi, mas foi no Spotify e eu não tenho ele aberto aqui. Que pena. No que episódio, pena, então não no episódio precisa da Anitta. Foi, falando que concorda que ele é gay básica, porque está sendo básico para dar uma nota tão baixa, alguma coisa assim. Eu concordei completamente. Gente, não, eu não li esse comentário, Eu vi. não. Você tá inventando. Não, Ninguém ele falou existe. isso, não. Não, falou, foi a Gabriela Pena. Eu fiquei muito surpresa positivamente com esse álbum. Não esperava que a Anitta poderia lançar algum tão liricamente bom, algo tão liricamente bom. O fato de ter mergulhado nas águas da música brasileira contemporânea é o que deixa o álbum um grande primor. Como diz o Santana, o Levi é muito gay básica mesmo. KKKKKK. Como o que você não gosta... Quê? Como que você não gosta do início do álbum? Pra mim, ele começa muito bom e termina morno. Nota 8,5, porque também não gostei das músicas em espanhol nesse álbum. Elas isoladas são boas. Concordo contigo, Gabriela. Levi é básico e tem barriguinha no meio. Pra não dizer que eu falo só de quem discorda do Levi, o Alan também comentou aqui que discorda de mim, porque... sobre quando eu disse que faltou coragem para deixar o álbum todo em português, porque a Anitta já não é uma artista só nacional há muito tempo, e esse status de global exige aí que ela alimente todos os mercados em que atua, além das demandas da gravadora.
ele deu nota 9 pro disco. Gostei. A galera resolveu dar nota boa pra Foi, Anitta. todo mundo agradou a todos. Infelizmente, a média dela no final do ano vai lá pra baixo por questão de Levi deu nota baixa, mas a gente tentou. A gente tentou trazer um equilíbrio, mas o Levi não traz o equilíbrio. Vai ser meio triste no final do ano ela perdendo pra Brutal Paraíso com 10 ali da Luísa Sonza, por questão de Levi. Deu 20, a gente pediu de 0 a 10, a gente deu 20 pro Brutal Paraíso, mas vocês só vão ouvir no episódio de apoiadores. Fica a dica aqui, se vocês quiserem ouvir o review. E, gente, o review é aquela coisa, vai ter elogios, vão ter críticas, a gente vai meter o pau, vai falar bem, vai falar mal pra cacete. Então vai ser divertido, vai ser um episódio divertido. Então fica a indicação pra vocês, que sexta-feira teremos esse episódio exclusivo para apoiadores. E lembrando sempre de comentar nas nossas redes sociais. Um beijo e até semana que vem pra quem não nos apoia. Beijo.